Algumas pessoas vieram me perguntar como que eu faço para lidar com os conflitos diários no meu casamento. E basicamente o que nós fazemos, a prática que nós temos no nosso dia a dia, nada mais é do que um diálogo aberto e uma proposta de autoconhecimento compartilhado. Como assim? A gente se permite, desde sempre, a gente se permitiu, né, no nosso casamento, expor ao outro as nossas dificuldades, as nossas questões internas, as nossas questões pessoais, particulares. Então, eu divido com esse meu marido, né, e esse meu marido divide comigo questões internas, pessoais, e nós permitimos que o outro participe disso, saiba o que está acontecendo, que o outro possa expor o seu ponto de vista, né, dar a sua contribuição sobre esse defeito específico, esse mau hábito. Então, diariamente nós estamos observando alguns papéis que assumimos no nosso dia a dia e questionando, né, pondo em dúvida algumas coisas que acontecem. Perguntas simples como foi o seu dia hoje, né? Ou como está sendo essa semana para você? O que está sendo mais desafiador para você nessa semana? Né? O que está pegando? Essas perguntas, elas nos incentivam a trazer algumas reflexões sobre a nossa vida. Essa semana eu tô tendo um conflito com uma pessoa no meu trabalho, né? Essa semana eu tô percebendo que eu tô muito preguiçosa, eu tô muito gulosa essa semana, eu acho que é por causa disso, por causa daquilo. Então, como que a gente pode mudar isso, né? Como que a gente pode olhar para isso e resolver esse problema? E muitas vezes essas coisas que começam com uma pequena conversa se aprofundam, né? A gente muitas vezes vai até as raízes lá desse problema e a gente vai trazendo algumas curiosidades, algumas reflexões que nos ajudam a resolver esse problema do hoje, né? Esse problema atual. Então, isso permite que a convivência nesse casamento se torne melhor, mais dinâmica, mais fluida. É claro que deve haver um exercício entre os dois de não julgamento, de não cobrança, né, de não pressão para que o outro resolva logo o seu problema, né, para que o outro seja perfeito do dia para a noite. Não é assim, mas sim é um exercício de escuta, né, e de abertura para o que o outro tem para nos trazer, né? Então veja que o assunto, né, a convivência não gira em torno do casal em si. Gira também, né? Mas não é só isso. Ele envolve também questões particulares de cada um. Claro que toda essa convivência também inclui nosso papel como pais, né? Qual que é a nossa relação com os nossos filhos, ou muitas vezes uma discussão em torno de algum problema com o filho, né? O nosso filho começou a fazer birra, sei lá, para comer. Como que a gente vai lidar com isso, né? O que você acha disso? O que eu acho disso? Vamos chegar num consenso. A gente tem que tomar uma decisão só, né? A gente tem que ter o mesmo tipo de comportamento em relação a esse filho, para que sejamos uma referência sólida, né, para esse filho. Então, as questões giram em torno de todos os papéis que nós cumprimos no nosso dia a dia. Com tudo isso, o relacionamento passa a girar em torno de algo que realmente importa, que é a nossa própria vida, né? O nosso próprio processo, o nosso próprio caminho. Os casais de hoje, muitos casais de hoje, baseiam o seu relacionamento em coisas muito superficiais, como a série da Netflix que eles estão assistindo juntos, as notícias que eles acompanharam hoje na TV, na internet, e o assunto gira em torno disso, ou em torno de uma fofoca sobre alguém da família, sobre alguém famoso.
E, né, qual que é a profundidade disso? E o que que isso importa na vida de cada um? A gente tá tão conectado com o mundo externo que a maioria de nós esquece do mundo interno, né? A gente acha que o mundo externo é responsável por tudo que acontece na nossa vida. E isso é mentira. A gente tem que focar em quem nós somos realmente, o que nós fazemos no nosso dia a dia para mudar nossa realidade. Então, o relacionamento, o casamento tem que estar sustentado nisso. O trabalho do casal é o trabalho sobre essas duas pessoas que estão se relacionando, né? Esse deve ser o foco do relacionamento. Os dois se conhecem, os dois acompanham a transformação do outro, né? Os dois param de criar uma visão ilusória sobre o outro, né? Ah, esse outro sempre foi assim, né? Eu sempre fui assim. E não, eles vão começar a perceber que a nossa mudança é contínua, a gente nunca é o mesmo, né? E a gente vai descobrindo isso, a gente vai descobrindo o quanto a gente muda. Eu vejo entre eu e meu marido a grande mudança que tem a cada 6 meses, a cada 1 ano, que às vezes acontece de eu me pegar pensando em 1 ano atrás e falando, meu Deus, eu tinha um comportamento há 1 ano atrás que eu jamais teria hoje, né? Mas por quê? Porque essa mudança é diária, é um exercício diário. É claro que esse exercício diário ele atua em várias frentes, em vários defeitos, em vários maus hábitos. Então a gente tem que ir devagar, né? A nossa mudança não é do dia para noite. Eu não tô dizendo que, meu Deus, estamos num processo rumo à perfeição. Não é isso, né? Porque são vários maus comportamentos que a gente vai observando e vai mudando um pouquinho todo dia. Ah, um dia é em relação à gula, no outro dia é em relação à preguiça, no outro dia é a minha falha na comunicação, no outro dia é a impossibilidade de escutar, né? Ah, é uma mania de interromper o outro. Então, cada dia a gente vai percebendo um estímulo negativo diferente, né? E a gente vai trabalhando isso e exercitando essa consciência, né? E isso vai se dando aos pouquinhos. Mas pode ter certeza que a mudança, ela se torna visível. E quando a gente vê a longo prazo, a gente vê o quanto isso é satisfatório tanto para nós, né, individualmente, quanto para o casal, para a família, para os filhos. Então, fica aí a dica de como construir um relacionamento, enfim, estável, né, forte, sólido. E é a partir do autoconhecimento compartilhado.